Olá! No Mosaico de hoje você vai conhecer a Clínica Vila Verde e uma loja especializada em futebol de botões. Também tem muita música com a cantora Laura Januzzi. E para começar, você vai conhecer a história do Dr. Pedro Gaburri. Não saia daí que o Mosaico está só começando. No 7º andar do edifício Brumado, o Mosaico se encontrou com o Dr. Pedro Gaburri, uma personalidade importante na história de Juiz de Fora e que vai dar um passeio com a gente na tarde de hoje. Vamos? Nascido em Juiz de Fora, o Dr. Pedro Gaburri experimentou uma infância e adolescência tranquila ao lado de sua família, acompanhando o momento de expansão da cidade. Uma infância maravilhosa, a juventude, a adolescência e a juventude, inclusive, maravilhosa, uma segurança muito grande. Tínhamos bailes dos DAs, das diversas faculdades, que nós saímos dos bailes 1h30, 2h da madrugada, íamos a pé para casa tranquilamente. Eu vinha de bonde da minha casa, lá onde eu morava, na rua Moraes Castro, até aqui, em frente ao edifício Brumado, onde nós estivemos ali, terminava a linha do bonde Passos. Então foi uma mudança muito grande em vários aspectos, mas o que houve em termos de engrandecimento da cultura, do ensino, sobretudo quando nós pensamos na importância da Universidade Federal de Juiz de Fora, que para mim foi o evento mais marcante do século XX para a cidade de Juiz de Fora, foi a criação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante o período de vestibular, devido à condição financeira de sua família, Dr. Pedro optou pela Faculdade de Medicina em Juiz de Fora, antes mesmo da criação da UFJF. Minha família era uma família, graças a Deus, que tinha condições de sobrevivência, mas bastante modesta. Tanto que quando eu falei com minha mãe que eu gostaria de ser médico, ela disse: não há condições, meu filho, porque seu pai não pode sustentar você no Rio de Janeiro para estudar medicina, porque nós não temos recurso. Ela não sabia que já existia uma faculdade, que era uma entidade civil, sem fins lucrativos, funcionando em Juiz de Fora, e que ainda não tinha formado a primeira turma. E eu convivi muito de perto com os alunos que conviveram com os primeiros formandos, a primeira turma que se formou em 1958. Foi em dezembro de 58 a formatura da primeira turma da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, e uma entidade sem fins lucrativos, onde todos os professores lecionavam sem remuneração. Era um número pequeno de funcionários e nós pagávamos uma mensalidade bastante suave, digamos assim. Pagamos o primeiro ano e no segundo ano nós pagamos alguns meses e fomos então chamados à secretaria da faculdade para receber o dinheiro daqueles meses de volta, porque a faculdade tinha sido agrupada com outros cursos na criação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O vínculo estabelecido entre o Dr. Pedro e a futura Universidade Federal de Juiz de Fora vai para além das salas de aula, percorrendo a história de sua criação e os efeitos que causou na vida do médico. Naquela ocasião, os alunos do curso da faculdade que formavam-se em dezembro decidiram convidar o presidente da República, Juscelino Kubitschek, que era médico e mineiro, para ser o paraninfo da turma. E foi muito curioso, porque, encurtando a história, na hora da colação de grau, conversando com o presidente, ele sabendo que o orador da turma não ia fazer o discurso, ele não se conformou e disse para o assessor dele que avisasse o diretor da faculdade que deixasse o orador falar.
O assessor ainda disse para ele, mas e se ele fizer alguma crítica ao senhor? Ele falou, não tem problema, depois eu justifico e explico qualquer crítica que ele faça. Mas não havia crítica nenhuma. O grande motivo pelo qual o orador da turma e os demais colegas não queriam que vazasse o conteúdo do discurso do orador é que nesse discurso o Dr. José Carlos de Castro Barbosa, ele pedia ao presidente da República publicamente a criação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso foi uma coisa fantástica. O presidente da República começou a fazer o discurso dele e prometeu, durante a fala dele, que chegando em Brasília ele tomaria as providências para que fosse criada a Universidade Federal de Juiz de Fora. A transformação da instituição em um órgão público deixou marcas de serviço e dedicação à comunidade na vida profissional do médico. Eu não entendia muito bem o motivo do porquê que a gente não pagaria mais, porque sempre a minha vida toda de estudante foi em escolas privadas e meu pai sempre pagou, com muita dificuldade, mas pagava. E quando a gente deixou de pagar a faculdade de medicina, eu custei a entender o motivo. Tempos depois eu comentei numa entrevista que fizeram comigo na TVE, na mesa de debates, que eu achava que eu tinha uma dívida com a sociedade, porque a sociedade pagou para que eu estudasse. Eu fui entender isso algum tempo depois. E em vista disso, eu achava que eu tinha uma dívida que tinha que ser, pelo menos em parte, retribuída, né? Foi a ocasião em que eu abri um ambulatório na Santa Casa só para atender doentes do SUS. Além de aluno e futuramente médico, Dr. Pedro Gaburri foi convidado a lecionar na Faculdade de Medicina, o que despertou o amor pelo exercício de professor em sua vida. Em primeiro lugar, eu nunca imaginei que eu um dia seria professor na universidade, né? Eu fui convidado e chamado para lecionar na disciplina de parasitologia no Instituto de Ciências Biológicas, que na época era chamado Instituto de Ciências Biológicas e Geociências. E lá eu comecei a lecionar aulas teóricas, aulas práticas, e em 1972 eu fiz concurso para a Faculdade de Medicina para a disciplina de gastroenterologia. Então, para mim foi muito gratificante, foi uma experiência fantástica. E apesar de aposentado há uns 15 anos aproximadamente, eu continuo ainda, graças à amizade, à gentileza, à cordialidade de colegas da Faculdade de Medicina que estão hoje na ativa, que foram meus alunos, eu continuo ainda acompanhando com eles um ambulatório que eu criei em 1994. Continuamos nosso passeio com o Dr. Gaburri pela universidade e chegamos até a produtora de multimeios da UFJF, onde é produzido o nosso programa, o qual o Dr. Pedro é um espectador assíduo. Um dia liguei a televisão sem maior pretensão e vi o trabalho de vocês. Vocês estão, na realidade, como eu enxergo, construindo um acervo histórico da cidade e da universidade. Eu agora vou fazer parte do Mosaico como um personagem de uma gravação. E o Mosaico, que já fazia parte da minha vida, como um programa que eu assistia, daqui para frente ele terá e será visto por mim com um carinho muito mais especial. No próximo bloco você vai conhecer a Clínica Vila Verde. Então saia daí que o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.